paz, irmãos. Vamos orar a Deus por mais um dia nós estarmos na sua casa, por Ele ter nos trazido essa noite, por ter nos guardado. Que hoje foi um dia muito difícil. E, aliás, os dias, eles não só são difíceis, como também são dias maus. E todo cristão, ele está sujeito a essa provação. Curvamos nossa cabeça e vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, te somos gratos, Senhor, por estar na Tua casa de oração. Vemos essa noite aqui, Senhor, aprender um pouco mais da Tua palavra, para que venhamos crescer espiritualmente, para que possamos, Senhor, ter condições de entender e distinguir o certo do errado. Somos fracos, Senhor, somos pecadores e necessitamos da Tua misericórdia. Espírito Santo, venha trazer a cada vida esta noite o entendimento, uma compreensão, uma apreensão da gloriosa da Tua palavra. Por isso, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Me usa, Senhor, como instrumento das Tuas mãos, para que o Teu nome seja glorificado. Deus, cuida de nós, porque nós sem Ti não somos nada. Abençoa, Senhor, esta igreja, abençoa os pastores, a liderança, abençoa esse ministério, dá sabedoria, Senhor, capacita, Senhor, aquele que aspira, Pai, ser obreiro. Por isso, Pai, em nome de Jesus, necessitamos aprender mais e mais da Tua palavra. Nos dê a Tua graça, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. A lição de hoje é: a fé sem obra é morta. Tem que desligar essa luz aqui, não? Não, né? Acho que fica... Você consegue enxergar direito ali o slide? Consegue? Acho que ficou melhor. Mas não é para dormir, tá? Então, o tema dessa história, que alguns já conhecem, está nessas lições aqui da revista Lições Bíblicas, tá? Eu não sei em quantos que tem essa lição, essa revista. Então, o que se apresenta aqui no slide é um esboço do que já está na revista, tá? Quem não tiver, é falar com o irmão Serli, é ele que está responsável por essas revistas, por essas lições. Enfim, o que nós vamos ver hoje é sobre a fé sem obras. Então, conta a história, irmãos, que um certo alpinista se preparou muitos anos para conseguir escalar uma montanha com mais de 1.000 metros de altura. E ele se preparou muito tempo e chegou o dia de ele escalar essa montanha. Só que a dificuldade desta montanha era necessário que ele tivesse um outro companheiro. Mas como ele queria escrever o seu nome na história, como ele queria trazer para si a glória, como ele queria ser reconhecido, ele começou a escalar esta montanha sozinho. Era um alpinista experiente, e quando ele estava escalando essa montanha, o tempo fechou, o céu escureceu e veio uma grande tempestade. E ele havia apenas se preparado para subir e escalar essa montanha, mas não estava preparado para acampar. E faltava 100 metros do topo. E ele se esmerou em chegar ao topo. Só que de repente ele cai, ele escorrega, pendurado pela corda,
numa queda vertiginosa, caiu em queda livre, mas como ele era um experiente alpinista, os ganchos que estavam cravados na montanha e a corda pelo qual ele estava preso na cintura o segurou. Então, quando ele estava caindo, ele sentiu um forte puxão e ficou de pendurado. Chegou a noite, chegou o frio e a tempestade era muito forte. Então ele começou a gritar, começou a pedir socorro para Deus. Deus, me salve. E por diversas vezes ele gritava, porque era só breu, ele não enxergava um palmo à frente, ele estava simplesmente num vazio e começou a gritar, a pedir que Deus o salve. Quando de repente sai uma voz que vem do alto e diz: meu filho, eu estou aqui para te ajudar. Era Deus falando com ele. E Deus perguntou a ele: você quer que eu te salve? E ele disse: sim, eu quero que tu me salve. Você crê em mim? E ele respondeu para Deus: sim, eu creio em ti, me salve, porque eu estou com muito medo. Então corte a corda que ele estava de pendurado. E ele se agarrou a essa corda tão forte que ele ficou com medo de cortar a corda e morrer. E passou a noite e aquele período refletindo. Conta a história que um grupo de resgate subiu na montanha, encontrou um alpinista congelado, morto, agarrado a essa corda, a apenas 2 metros do chão. Os irmãos estão entendendo? Às vezes nós temos medo de cortar a corda, fazemos tudo o que é certo, cremos em Deus, viemos à igreja, adoramos o seu nome, oramos, jejuamos, mas estamos presos a uma corda. E essa corda pode ser em várias situações. E essa noite eu te pergunto: em que corda tu está agarrado? Deus manda que tu corte. Amém? Fica para reflexão. Ok, irmãos? Então a fé sem obra, ela é morta. O texto bíblico nos diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, 27. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui nós entendemos que dom não salva ninguém. Falar em línguas não salva ninguém. Esses aqui são os que tomam o nome de Jesus e fazem o que fazem, porque se há libertação, se há cura, é Jesus quem cura, é Jesus quem liberta, porque o Senhor vela pela sua palavra. Versículo 24: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva,
e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Se você estudar esse texto aqui, todo aquele que escuta essas minhas palavras, versículo 24. E o versículo, você sabia que tem diferença entre escutar e ouvir? Sabem ou não sabem? Sabe que ouvir e escutar são coisas totalmente diferentes? Irmãos, é aula isso aqui, né, ali? É aula, né? Participativa, né? Então tá. É isso que os irmãos têm que saber, tá? Entender a diferença de escutar e ouvir. Prestem atenção. Um detalhe é que, já que é uma escola, é sempre bom vocês trazerem um caderno para anotar coisas do tipo assim, ó, ouvir. O que é ouvir? Eu ouço, para mim ouvir. Quem acha que ouvir e escutar é a mesma coisa? Levante a mão. Então você sabe a diferença? Quem acha que escutar e ouvir são diferentes? Irmãos? Os moços aqui da frente, ouvir e escutar é a mesma coisa? Eu vou perguntar a diferença. Não. Então assim, para não ficar nas minhas palavras, eu consultei o Aurélio. A questão é a seguinte, olha o que diz a palavra. Nós vamos chegar lá, irmãos. Todo aquele, pois, que escuta, versículo 24, você que tem Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia, tá? Mateus, capítulo 7, versículo 21. O versículo 24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, tá? 26, e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, tá? Compará-lo-ei. Está confuso? O que é ouvir? Vamos para o ouvir. Ouvir remete ao sentido da audição. Tudo aquilo que teu ouvido capta, tu está ouvindo. Tu ouve o som da buzina, tu ouve o passarinho cantando, tu ouve a esposa xingando, tu ouve o marido reclamando, enfim, tu está ouvindo. Então, aqui, aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, ele não as cumpre porque ele apenas está ouvindo. Está ficando claro? Vocês não me enrolam, está ficando claro? Tá? E escutar. Escutar é ouvir com atenção, ou seja, é entender o que está sendo captado pela audição, mas além disso, compreender e processar internamente aquilo que está se falando. Então, quando tu escuta, tu apreende, traz para dentro de si, processa e guarda. Essa é a diferença. Muitos vêm à igreja, tem muitos ouvintes, poucos escutam. Porque quando se escuta, a gente aprende e coloca em prática porque tem o conhecimento da verdade. Quando se ouve, se eu já ouvi 500 vezes, não muda nada e ponto. Então, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. Ok? Tu ouve, tu aprende e pratica. Nós vamos chegar porque que a fé sem obras ela é morta. A fé sem obras ela é morta porque nós ouvimos e não praticamos. Ou seja, não crescemos, não damos dimensão àquilo que realmente a fé nos condiciona. Então, por isso que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica,
Se as minhas palavras, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Eu acho que eu vou acender essa luz aí que tem gente bocejando. Tem como acender essa luz aqui? Eu vou pegar um edredom ali no... Daqui a pouco melhorou. Ok, irmãos? Então desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então quem escutou sabe que quando estamos firmados na palavra, nós temos Jesus como rocha da nossa salvação, e é ali que nós estamos firmados. A questão da palavra de Deus, da salvação, do processo de crescimento, está naquilo que tu escuta e coloca em prática, porque há uma fé inserida nisso aí. Ok? Irmãos, por favor, se não estiverem entendendo, levante a mão. Irmão, eu não entendi isso aí. Senão vai ficar um monólogo xarope aqui. Ok? Ele só faz assim do mim. Tá? E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E além da casa cair, porque nós não estamos firmados na palavra, grande é a sua queda. O cristão, quando ele cai, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de discernimento, a sua queda é grande, porque ele não cai sozinho, ele leva a família junto com ele, já que estamos falando de casa, ok? Ele leva aqueles que de alguma forma estão observando ele, e ele é um testemunho, ele é uma referência para a vida daquela outra pessoa. Então quando ele cai, ele arrasta muitos junto com ele. Mais um texto. Eu adoro o texto bíblico, porque história que nem a do que eu contei do alpinista é apenas uma história ilustrativa, para trazer a reflexão. Pode ser considerado uma parábola, uma linguagem figurada, enfim, tá? Apenas para nos ilustrar. É aquilo, exatamente o que ela quis dizer, aquela história do alpinista. Nós dizemos que somos cristãos, nós dizemos que Jesus é o nosso Salvador, dizemos que Ele é o nosso Senhor, mas na hora da provação, na hora que Deus diz, tu confia em mim, então corta a corda. Você não corta, você tem medo, porque você não conhece a palavra. O ensinamento é simples. Tudo que você quer, tudo que você almeja, tudo que você projeta na sua vida, ela está inserido na confiança e na dependência em Deus, de ninguém mais. Ok? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. O que é que nos diz? Alguém quer ler? Irmãos... Ok. Entenderam? Se você diz que tem Jesus, você deve andar como Ele andou. Você tem que aprender que a palavra de Deus, ela vai nos confrontar sempre. Nosso comportamento, nossas atitudes, o que nós falamos, o que nós pensamos, a maneira que nós agimos, ela sempre vai nos confrontar. Sempre, sempre. E você sempre sai perdendo. Se você que diz que está nele, se vós estiverdes em mim, João 15, se não me engano, capítulo 15, se vós estiverdes em mim, se vós estiverdes em Jesus, e Jesus estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes. E para Jesus estar em vós, as palavras dele também têm que estar inseridas em vocês, porque sem ele, nada podem fazer, ok? Então o pecado, ele escraviza as pessoas de tal forma que elas se tornam insensíveis para distinguir entre o certo e o errado. O mal assume o lugar do bem e passa a ser aceito com facilidade. É o que nós chamamos de relatividade. Nós vivemos numa sociedade relativista, ou seja, um exemplo. Nós sabemos que o índice de violência e de segurança é por falta de pessoal, é por falta de leis mais severas, é por falta de um investimento maior na segurança. Mas,
Se a pena de morte for o suficiente para diminuir a falta de segurança, diminuir a criminalidade, então nós vamos adotar ela. Então é isso que nós chamamos de que os fins justificam os meios. Ok, irmãos? Quem tem o livrinho está tudo aqui, ó, com alguns acréscimos, tá? Só para nós ter uma noção um pouquinho além das quatro paredes aqui. Porque a nossa vida não se resume em igreja, nossa vida não se resume em altar, nossa vida não se resume em púlpito, nossa vida não se resume na questão física da igreja. Porque se você é igreja, só dentro da igreja, então você está totalmente fora. Você tem que se converter, ou você tem que rever os seus conceitos. Se você é igreja apenas onde é igreja, você tem que rever sim os seus conceitos. Se você é luz apenas onde tem luz, você não é luz. Você é mais uma lâmpada acesa só. Tá? Que a gente sai, apaga e já era. Porque a luz que nós vamos ver mais adiante ali, já estou antecipando, ela só brilha, a luz do cristão, ela só brilha aonde há escuridão. O que nós fazemos aqui, o que nós pregamos, a nossa eloquência, a nossa oratória, a minha boa voz, a minha habilidade de tocar os instrumentos, é apenas uma extensão daquilo que Deus tem sido na minha vida. Mas o que acontece lá dentro, no interior do nosso coração, só Deus sabe, e as nossas obras dirão quem nós somos. Por isso que a lição de hoje é: a fé sem obras, ela é morta. Vocês viram que no primeiro slide aqui, nós temos que ver, é bem ilustrativo. A casa somos nós. O que nós vimos ali? Onde a casa está? No mar, numa enchente, que representa na simbologia o mundo. Revoltosa assim. A água representa a palavra. Tá? Aqui nós temos que ver se nós não estamos perdidos, sendo destruídos pelo mundo. E quando nós falamos em casa, a gente pode estender isso bem amplo. Tá? Pode ser a nossa casa espiritual, ou pode ser a nossa casa, a nossa família, ok? Então, voltamos ali, ó. Então, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Você sabe que você é de Deus? Eu tenho que perguntar, porque já que eu estou dando aula, eu vou perguntar. Eu vou me valer da minha posição. Vocês sabem que são de Deus? Irmãos? Que? Tu tem coragem de levantar tua mão e dizer: eu sou de Deus? Irmãos? Ô Adriano, é ou não é? Luciano? Irmãos? Eu que estou aqui em cima, aqui, a cada pergunta minha, que há uma resistência na resposta, Deus está falando comigo aqui. Vocês são de Deus? Amém? Você pode levantar a sua mão, porque sabe qual é o problema de levantar a mão e vir à frente? Não é porque vou agradar o pastor, vou agradar o professor. Sabe qual é a finalidade de você levantar a mão? Aquela coisa chata, diz para o teu irmão aí: você é importante para mim. Diz para o teu irmão aí: está tão bonitinho hoje. Sabe qual é a importância de você dizer? Sabe qual é a importância do convite de você vir aqui na frente? Você está dizendo para a sua carne, você está dizendo para o seu eu, que em nome de Jesus eu vou me levantar e vou agir e vou te mortificar. Você está dizendo, você está dando uma ordem à sua alma, você está dando uma ordem para você, dizendo: eu vou levantar, porque eu preciso de Jesus, porque eu sou pecador, a minha vida não está fácil, eu não sou isso que estou aparentando ser. Aqui o papo é reto, viu? Ok, irmãos? Não vou ficar lá. Eu na minha conversão, que já faz tempo, eu fui até questionado que tanto eu ia na frente. Eu ia na frente, eu me jogava, joelho, eu saía, tinha poça d'água, de lágrima. Todos os cultos.
Os irmãos diziam, de novo vai aceitar Jesus, cara? E eu ficava quieto. Ninguém sabe da minha vida. Ninguém sabe do meu íntimo, do meu secreto com Deus. Ninguém sabe o que eu passo. Eu não sei o que vocês passam, mas a resistência à pergunta que eu faço me dá um referencial. Então precisamos mudar. Porque a minha função aqui é procurar ensinar vocês. Não sei mais do que vocês, mas como eu disse, já que eu estou nessa posição aqui, eu vou, como é que diz, vou transitar. Ok, irmãos? Então é importante que você levante a mão, você está levantando a mão e está dizendo, eu sou de Deus, sim. Eu sou de Deus. Eu sou filho dele. E não é o fato que você está dentro da igreja que você muitas vezes, né? Isso aí não é afronta. Eu confronto com a palavra, porque a palavra me confronta. Eu estava falando com um pastor ontem, nós estávamos conversando sobre família e tudo, e eu disse, como é fácil nós que ministramos, que ensinamos a palavra, levar esperança e mudança aos filhos dos outros, à família dos outros. E eu me cobro muito isso. Né? Vocês me olham assim e dizem, esse cara não tem problema. Tem muitos problemas. Né? De ordem familiar, enfim, todas as ordens, né, que é compatível ao ser humano. É que eu tenho uma função, a função de ensinar. Então, assim, enquanto eu cuido da família dos outros irmãos, eu aconselho os filhos dos outros irmãos, Deus está cuidando da minha família, dos meus filhos. Porque santo ninguém é. O que a palavra diz? Sede, como aquele que vos chamou é santo, sede vós também santos. E muitas vezes nós confundimos essa palavra santidade. É por isso que nós temos que manifestar a nossa objeção, a nossa negativa, enfim. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus, sou salvo. Porque isso é uma certeza que tu está assentando no teu coração. Porque como diz ali, o mal assume o lugar do bem com facilidade. Porque muitas vezes nós temos nas nossas mãos, o poder de fazer o bem e retemos esse bem. Seja qual for, irmãos. Seja qual for. Você retém. Ou porque uns se acham que são melhores, ou porque uns se acham que de repente aquele não mereça, enfim, nós julgamos, nós pré-julgamos, nós condenamos e nós sentenciamos o nosso irmão, sendo que nós estamos sob a cobertura do mesmo sangue. E isso, às vezes, ou na maioria das vezes, de tanto tempo que eu dou aula, faz tempo, anos que eu dou aula, eu tenho notado essa mesma vertente em muitos. Falta de instrução da palavra de Deus, falta de oração, falta de jejum, falta de comprometimento com Deus. Porque quando você se compromete com Deus, quando você ora, você jejua, você busca, você se anula. E quando você se anula diante de Deus, você se humilha. Você está dando lugar, está dizendo assim, Senhor, que Tu cresça e eu apareça. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, quanto mais eu busco, mais pecador eu me sinto, mais indigno eu me sinto, mais miserável eu me sinto. Porque a palavra, ela é perfeita, ela é santa, é inerrante. A palavra de Deus, ela é literal. A palavra de Deus, ela nos instrui. Ela nos dá sabedoria, ela tira as escamas de nossos olhos, ela nos dá a condição de discernir o que é certo, o que é errado. Ela aumenta a nossa fé, ela nos fortifica, não só fortifica como a palavra de Deus, ela nos fortalece. E através desse fortalecimento e da fé que cresceu, eu vou glorificar o nome de Deus com as minhas obras. Amém? Amém? Amém, Então, o comportamento é um dos fundamentos que sustenta a vida do cristão.
Se você perceber a nossa vida do cristão, o mundo jaz no maligno, cristão, o comportamento, as suas ações vão ser referência para quem está de fora. Como diz Hebreus, no livro de Hebreus, que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Andamos, portanto, com sabedoria. Então nós transitamos. Nós vamos chegar lá. Então o cristão, ele é reconhecido pelos seus bons frutos. O que quer dizer isso? Macieira não dá em pé de banana. Laranja não dá no pé de abacaxi. Tampouco limão dá em laranjeira. Se você é uma macieira, você tem o seu fruto, tem que ser maçã. Se der banana, tem alguma coisa errada aí. Ok? Porque nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Você não olha uma goiabeira lá cheia de bergamota de pendurada. É que nem árvore de Natal. Você pega um pinheiro lá, agora tem a árvore de árvores artificiais. Você pega um pinheiro lá, enche de bolinho colorido. Ali é um pinheiro, mas você sai na natureza e tu não vê nada disso. Tu vê as espinhas. Os irmãos estão me entendendo? Amém, irmãos? Então, muitos dizem ser cristãos, aqui embaixo, mas por causa de atitudes equivocadas, negam a cruz de Cristo. Os irmãos estão percebendo que o assunto negam a cruz de Cristo, bons frutos, comportamento, fundamento, filiação. Isso aqui se chama filiação, porque somos de Deus. Se somos nascidos de Deus, vencemos o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, qual é? A fé, irmãos. Ok? Isso aqui é um jogo de palavras que está assim, muito conectado. É que nem aquela coisa, se dizemos que temos Deus e mentimos, logo não pertencemos a Ele. Lá na carta de João, 1 João, se não me engano. Aí você vai jogando. Mas o cristão não pode mentir, porque Deus é luz. Eu mentia antes de me converter. O que o Senhor fez? Me tirou das trevas, me transportou das trevas para a sua gloriosa luz. Então eu tenho que ser luz. Amém? Então por que eu minto? O que João diz? Que Satanás é o pai da mentira e ele mente desde o início. Então eu não sou filho de Deus. Então, como é uma aula, eu vou concluir o que eu estou dizendo. Amém, irmãos? Eu quero que os irmãos entendam assim, quando eu estou ministrando a aula tem que ser, vamos dizer assim, interativa. Então não é nada para te ofender. Então, se mente e diz que é filho de Deus, a tua filiação é de pai errado. É filho do diabo. Ok? Amém? Amém, irmãos? Tá? Mas isso aí é só a dinâmica da aula, tá, irmãos? Que eu sei que vocês são filhos de Deus. É que vocês não me conhecem, estão assustados. Mas é assim, vocês não me conhecem ainda. Vamos se assustar mais. Ok? Dessa vez eu procurei trazer algumas, porque o assunto permitiu. Né? Aqui é África. Aqui é Brasil. Qual é a diferença aqui? Nenhuma. Por que não tem diferença? São necessidades iguais em mundos diferentes. E o que falta aqui? Obra.
Fomos salvos para produzir frutos, para fazer a diferença no mundo e para realizar boas obras. Então, por que essa vontade gigantesca de querer sair do seu meio em que você vive, em que eu vivo, que nós vivemos e queremos aqui? De quem é a glória? É porque está faltando isso aqui. E eu sempre que vejo situações assim, porque eu ando por muitos lugares. Agora estou um pouco parado, porque eu estou com enfermidade em casa. Ontem eu falava com o pastor Marcos, que não sei se vocês conheceram o lixão, que é aqui perto da Nazaré. Havia um lixão ali. Eu evangelizava ali, sozinho. Só eu e Deus. O Marcos não sabia, onde eu falei com ele. Não para me engrandecer, que não tem. Onde é que tem engrandecimento um cara levar a palavra de Jesus no meio do lixo? Só que no meio do lixo tem umas pérolas dessas aqui, ó. Não tenho sonho de ir para a África, ir para a Europa. Até pode ser um dia, mas se eu não for fiel no pouco, e eu sei que tem lugares aqui em Porto Alegre, principalmente Alvorada, lugares assim, nessa situação de mendicância, abandonados. E nós o que fazemos? Tem que cortar a corda. Você sempre se lembra do texto que eu li no início aqui, do alpinista. Corta a corda, porque você só está a 2 metros do chão. Dependência. Porque Deus não vai mandar tu cortar a corda para tu te quebrar, para tu morrer. Ok? Assim que eu estiver mais, com a situação mais acertada na questão de enfermidade, que eu não sou de me encolher, viu, irmãos? Quem me conhece sabe. Não sou de me encolher, não. Para mim, o perto é longe, o longe é perto. Eu não me... Mas vocês têm que pensar nisso. Eu estou com 54 anos. Alguém tem que ficar no meu lugar, alguém tem que ficar para ensinar, alguém tem que pastorear, alguém tem que ministrar, alguém tem que interagir. Então, quando nós falamos em frutos, fiel no pouco, quando você fala, isso que eu vou dizer, eu sei a resposta, mas eu vou perguntar para vocês. Quando alguém chega para você, se você não é fiel no pouco, como é que devo te colocar no muito? O que vem à sua cabeça? Aqui, ó. Não é verdade? Se você quer ser colocado no muito, você tem que ser fiel no pouco. O que vem na sua cabeça? Glória, honra. Eu quero ser conhecido. Vocês nem sabem o preço que eu pago para estar aqui. Vocês nem sabem o preço que o irmão Celi paga para fazer toda essa... O que move um cara... Posso te usar, Celi? O que move um cara vir lá... Eu levo ele. É longe pra caramba. O que move um cara a vir lá da Independência, no final do turno do seu trabalho, às vezes de bicicleta, aqui? Eu ia a Caxias todos os domingos, 122 quilômetros. Eu ia e voltava domingo. 122, 240 quilômetros. Todos os domingos eu ia e voltava. Por isso que eu digo, para mim não tem longe, não tem perto. Para mim o perto é longe, o longe é perto. A questão da obediência e de estar tendo uma direção. O problema da igreja hoje, de muitos novos convertidos da igreja, é que eles estão sem direção por falta de conhecimento da palavra de Deus, que é simples. Irmãos, eu orava a Deus e dizia, assim, cheio das teologias aí, eu tenho que levar uma linguagem simples. Vamos levar, que nem diz o pastor Claudio, os recôncavos, dos epicúmeros, dos empiristas, e não sei o que tem, aleluia, glória a Deus, né? Uma palavra simples.
Irmãos, vocês conseguem entender que nós fomos salvos para produzir frutos? Vocês conseguem entender que Jesus morreu na cruz para que aqueles que fossem salvos por Ele não vivessem mais para si, mas para aquele que deu a vida? Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender isso? Quando você está louvando, quando você está mexendo na mesa de som, você não está fazendo para o pastor, você não está fazendo para a igreja, você está fazendo para Deus, porque Ele te salvou. Está fazendo para o Senhor. Existe uma palavra para os nossos convertidos que se chama neófitos. Sabe o que é neófitos? São novos na fé. Então, novos na fé, novos convertidos, têm que aprender a palavra de Deus. Ninguém me ensinou. Se eu disser ninguém, eu estou mentindo. O Espírito Santo me ensinou. Eu comi a Bíblia, no sentido figurado, né, irmãos? Eu me esmerava, eu ia para dicionário, não tinha internet, não tinha nada, eu ia para o jejum, eu ia para a oração, eu queria revelação. E hoje não se tem mais isso. Hoje eu digo assim que a tecnologia ela é boa, ela aproxima, mas também ela é um veneno, porque ela te destrói. Então, como a minha área é estudo, eu estou sempre de olho, eu estou sempre ligado. Então eu vejo coisas de pessoas que se dizem cristão e expõem a sua vida. Fé sem fruto. A fé que eu tenho, a princípio, é para a salvação. É a fé, eu chamo fé nanica, ou fé mirrada. Ela não cresce nunca. Ela não cresce nunca. Então você tem que produzir frutos. E você só vai produzir frutos se pegar esse púlpito aqui, se pegar esses instrumentos aqui. Isso é sério que eu estou falando, viu? E colocar teu púlpito lá na esquina, lá no meio deles. Não sei se eu já falei para os irmãos, eu tenho um irmão Getúlio, eu digo que é meu filho na fé, que ele saía para evangelizar ali o Chocolatão, que era lá perto do Parque Harmonia, e se mudou aqui para Morro Santana. O cara levava, eu digo, não sei como é que ele fazia aquilo, ele levava aqueles bifinhos nuggets dentro da bolsa, batia nas casas, entrava, porque a miséria é igual. As pessoas vivem da reciclagem, vivem do papel. Evangelizava e nuggets nele. O Getúlio é jovem que nem vocês, né? Cara de monte de oração, busca e está fazendo a obra, está frutificando, ele quer crescer. Entende, irmãos? Ok? Então a diferença aqui é só a questão geográfica. Um fica embaixo e o outro fica em cima. Eles estão no mesmo. Você pegar lá o mapa mundi, né? Não sei se é mapa mundi se usa hoje, acho que é, né? Você pega que é o mesmo lugar, ok? Fica pertinho. Aqui, ó. Sal da terra. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O que é o sal? Quais são as propriedades especiais do sal? Então o sal tem alguma utilidade. Bem? Então o sal, ele altera, no sentido de modifica, e melhora o sabor das coisas. Vocês vão linkando o texto com a vida de vocês, ok? Você está alterando o sabor das coisas onde você está? Você está fazendo alguma mudança aonde você está? E isso não quer dizer, pode ser no teu trabalho, na faculdade, na escola, enfim, por onde você anda. Aliás, por onde você anda. Corta a corda, irmão.
O cristão, como sal, tem de fazer do mundo que lhe cerca um lugar melhor. Tem que ter diferença. Você sabia que quando eles transportavam a arca, principalmente no tempo de Davi, a arca de Deus, que tinha as tábuas da lei, tinha a vara de Araão, tinha os dois querubins, aonde ela ficava, aquele lugar era, além de prosperar a casa que ela estava, ela prosperava tudo que estava à sua volta. Então, são parâmetros que a Escritura nos dá. O que é um parâmetro? Bom, onde eu estou? Como é que está a minha situação? Como é que está a minha casa? Como é que está a minha família? Houve mudança? Não, irmão, não está mudando ainda, mas eu estou crendo que Deus vai mudar, porque eu estou orando, eu estou buscando e estou sendo fiel a Deus. E vai mudar, porque aonde eu estou tem luz. Essa é a questão, esses são os parâmetros que nós fazemos. Se você não fazer um parâmetro da tua vida com a palavra de Deus, você está roubado. Você vai mundanizar as Escrituras. Você vai mundanizar o ambiente que tu vive. Ok? O cristão tem que fazer diferença. Olha que interessante isso aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 15, 16. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, quem aqui está se esforçando para ser sal? Olha a mãozinha de novo. Estão todos errados. Vou perguntar de novo. Quem aqui está se esforçando para ser sal? Sal. Vocês não podem ser aquilo que vocês já são. Vós sois o sal. Jesus não está pedindo para você ser sal, você já é sal. Basta saber se este sal está insípido ou não. Basta saber que esse sal que é você tem propriedades para salgar ou não, tem propriedades para modificar ou não. Então, se você está se esforçando para ser sal, você tem que, me desculpe, é uma aula, você tem que se converter de novo. Obrigado, Cezê. Obrigado. Ok, irmãos? Ó, a confirmação, entende? E o mais interessante, olha como é importante estudar as Escrituras. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que há de salgar? E tem ali em Lucas, Lucas ou Marcos, se não me engano, se o sal se tornar insosso, com que vos há de adubar? Aqui falamos de dois tipos de sal. O sal agrícola, eu pesquisei, tá, o sal agrícola, que é o sal de jardinagem, que é rico em nutrientes, que enriquece a terra, para que tudo que está plantado ali cresça, floresça e frutifique. Por isso você é sal. Nós estamos falando aí de 2000 e pouco, uns anos atrás aí. Tá? Não tinha dicionário, não tinha escola, não tinha nada. E vocês veem como as coisas de Deus são fantásticas. Bem pensadas. Amém, irmãos? Botar um prego naquele relógio lá que ele não para. Então o cristão tem que fazer. Entenderam que vocês não vão ser sal, vocês são sal. Amém, irmãos? Pode levantar a tua mãozinha. Amém, irmãos? Levanta a mãozinha, irmãos. É que eu estou me sentindo sozinho aqui em cima. Você tem que ver as caras de vocês aqui.
Tá, tudo bem. Então, o sal tem atrativo em si mesmo. Aliás, o sal não tem atrativos. Segura aí que já. O sal não tem atrativo em si mesmo. Ele só funciona quando utilizado em favor dos outros. Isso é ser sal. O que ele está dizendo? Que eu não posso ser egoísta. O Senhor me salvou para frutificar. E esse fruto é em favor de outros. Qual é o maior mandamento que o Senhor deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças. Me ajudem? Com todo entendimento. E ama teu próximo. De novo, com todo respeito. O teu próximo não é o teu irmão. Proximidades. Nós vamos traçar aqui uma linha, laços consanguíneos, não vamos entrar nessa questão de parentesco, proximidade. Teu irmão é teu irmão. Carne da tua carne, osso do teu osso, sangue do teu sangue. Então, amar o próximo, o outro que está lá fora. Amar o teu próximo, o outro. Ok? Vocês vão sonhar com essa figura aqui. Esse é o teu próximo. Ok, irmãos? Outra coisa, o sal da sede. Sabe por que o sal dá sede? Porque ele retém água. Tá. E parece que o sal de cozinha, ele não, pelo seu sódio, parece que ele não fica insípido. Tá. Mas isso aí é outra questão. Tá? Então o sal ele dá sede porque retém água. Você é sal porque retém água. Se você retém água, você provoca a falta dela. Se alguém quiser vir a mim, aquele que tem sede, venha e beba. Quando lá fora chegarem a ti, você tem que ter água para dar, para saciar a sede. Você tem que ter pão para saciar a fome. Eu estou dizendo nesse sentido, água espiritual, pão espiritual. Mas você também tem que ter, por causa das obras, o pão físico. E esse pão, aí pode ser o quilo, pode ser um rancho, pode ser aquilo que vai trazer, vai aliviar a necessidade do outro. Ok, irmãos? Está claro? Amém? Quem é sal, olha o detalhe, quem é sal tem o quê? Sede de Deus. Engraçado que sal é salgado e não doce. Por que o sal é salgado e não doce? Porque doce, o irmão que é muito doce, ele atrai barata, atrai mosca, atrai tudo. Ou em outra linguagem, ele atrai o mundo para si. Tá? Então você não é doce, você é sal. Você tem que provocar sede. Você tem que deixar a boca do vivente lá queimada do sal, sedento. Aí você vem e dá água. Porque ele sempre vai te procurar. Mas se você for doce, tem muito evangelho doce, açucarado, que não fala a verdade. Se hoje você pegar nas grandes igrejas, o evangelho que é apresentado é o tudo posso naquele que me fortalece. Não que nós não podemos naquilo que o Senhor... Não podemos as coisas naquele que nos fortalece. Essa não é a questão. Não me entendo mal. Só que assim, é prosperidade, a campanha disso, a campanha daquilo. E o cara vai para o inferno com um Ferrari, com um Camaro, com uma mansão, com isso, aquilo, blá, 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 que é longe da minha realidade. Porque uma das artimanhas de Satanás é tirar da tua realidade e te inserir numa outra realidade que não é a tua e que tu vai viver iludido e vai morrer por aquilo. A minha realidade é outra.
Você tem que trazer Jesus para a sua vida na realidade que você está vivendo. Uma coisa que eu aprendi em história, que o sujeito ele é o agente de transformação do seu meio. Você é cristão, você é o agente de Deus que vai transformar o meio que você vive. Você tem que contagiar o outro. E isso se chama frutos. E isso se chama uma fé em ação. Uma fé que está regada de boas obras, que frutifica. Amém? Eu tenho um problema que eu só olho para esse lado aqui, mas não é nada, é problema mesmo. De vez em quando eu... Ok, irmãos? Luz do mundo. Aqui o bicho pega. A luz, à semelhança do sal, ou seja, às vezes eu insisto nas vírgulas e nas crases, não porque os irmãos não entendam, é porque eu tenho que saber que eu estou me fazendo entendido. Porque quem explica, explica a alguém. Quem escreve, escreve a alguém. E esse alguém que lê o que tu escreve tem que entender o que você está falando, para não deixar dúvida. Então ali, ó, a luz, a semelhança do sal, possui qualidades especiais, pois ao brilhar afasta as trevas. Pergunta: aonde você está? Eu vou olhar um pouco para cá. Aonde você está? Você sabe onde é que vocês estão? Então, aonde você está? As trevas têm sido dissipadas ou têm te sufocado? Na densa escuridão, até a luz de vagalume é um holofote. E às vezes tem situações que o cara, nenhuma luz de vagalume. Vocês conhecem vagalume? É aquele cascudinho assim que tem uma lampadinha no traseiro, pequenininha, e brilha aquilo. Quando eu vou para fora aí, tem noite que aquilo assim, ó, ilumina. Um bichinho daqueles faz um grande estrago, uma grande iluminação. Tá? Onde vocês estão? As trevas têm sido dissipadas? Não precisa responder. É uma aula de reflexão. Olha o alpinista de pendurado lá. Deus me socorre, me ajuda. Tu crê em mim? Creio, então corta a corda. Ok? Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16. Não se esqueçam, vocês têm que trazer uma caneta, um lápis, um carvão, um giz e anotar, né, Esther? E anotar os versículos, as dúvidas, porque a aula não é o cara só vir aqui, dar aula, mostrar o slide, isso aí dá um trabalho para fazer, Jesus, muito trabalho. Tá? Eu acho que ficou bonitinho, né, mas dá trabalho. Tá? E o meu computador ainda então, tem umas teclas lá, então complica, eu tenho que estar toda apagando e separando. Enfim, vocês têm que trazer para depois pegar o professor de cantinho e tirar as dúvidas com ele. Olha, o que é negócio de sal lá? Olha, que negócio de sal agrícola aí? O que é isso? Escutar e ouvir, o que é isso? É assim que se aprende, compartilhando. Senão isso aqui é um monólogo. Eu venho aqui, fico das 8 às 9h30, né? Dou a minha aula e vou embora. E vocês ficam boiando. Ficam, hã? Oi? Quê? Então tem que haver essa interação. Eu quero que vocês me procurem e perguntem. Eu estou louco para ensinar e dar a real para vocês. E eu dou a real. Né, pastor? Ok? Então o que nos diz Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16? Vós sois a luz do mundo. Pergunta: vocês estão se esforçando para ser luz do mundo? Aqui esse lado à esquerda. Aqui. Vocês estão se esforçando? Não? Por quê, irmãos? Obrigado, irmã. Se vocês estão se esforçando para ser luz do mundo, vocês têm que se converter de novo. Porque a ordem lá, Jesus disse que vós sois, então tu já é a luz do mundo. Importa como é que tá, para ver como é que está esse faixinho aí, né? Se está um faixinho, né? E tem uma palavra boa de Jesus.
que o pavio que não fumega mais é aquele pavio que está apagado, só sai fumacinha. Se ele está saindo uma fumacinha, que tem alguma coisa queimando ali, amém? Então Jesus não apaga, ele toca fogo de novo. Então, se essa noite tu está só com o pavio saindo uma fumacinha, tem salvação para ti ainda, amém? Vocês são o quê? Vós sois, essa foi forte. Vós sois a luz do mundo. Então vocês não têm que ser, vocês já são. Só tem que botar em prática, né, irmãos? Ok? Amém? Então, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vocês estão roubados, porque vocês já são luz. Então, você é visto por todo mundo. Não adianta se esconder. Sabe o crente 007? Que ninguém sabe que ele é crente. Ele é espião, ninguém sabe, está escondido. O cara não é crente. O cara está 500 anos dentro da igreja e ninguém sabe que ele congrega na Pacentai. Ninguém sabe. Por quê? Ninguém sabe não, mas ali ó. Jesus nos compara uma cidade edificada sobre aonde? Sobre aonde, irmãos? E o monte todo mundo vê. Não é o monte da oração, não. É aqueles montes. Então, como é uma história da Palestina, os montes são bem altos e todo mundo enxerga. Eu tenho uma notícia para te dar essa noite, que todo mundo vê você. Você pode botar um pacote na cabeça, pode se disfarçar, todo mundo está vendo você. Porque os filhos do mundo aguardam a renovação, a transformação dos filhos de Deus. Há uma expectativa do mundo para que haja essa manifestação dos filhos de Deus. Então você está rodeado por uma grande nuvem de testemunha e tem muita gente olhando para você para ver se aceita Jesus ou não. Por que eles vão ver se aceita Jesus ou não? Porque nós somos uma carta aberta. Você é uma carta aberta, queira você ou não. E não é eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Então, todo mundo lê essa carta. A sua vida, ela é escancarada para todo mundo. Aquilo que você fala em quatro paredes é levado pelos pássaros até os céus. Não tem errada, ok? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Bem rapidinho. Alqueire ela é uma medida agrária, mas eu pesquisei que alqueire era uma bolsa que os árabes levavam sobre os camelos, que colocavam ali mantimento. É que nem aquelas malas de gaúcho, aquelas de pano. Então eles colocavam ali. Então, através desse alqueire, eles propagaram e tiveram como medida agrária. Então, ela se tornou uma bolsa de medida de volume. Então, o que está dizendo? Debaixo do alqueire. Então, como ele vai em cima, viu? Está bem explicadinho. Como ele vai em cima do camelo ou em cima da mula, tu não pode esconder ela debaixo dessa bolsa. É isso que a palavra diz. Por isso tem que estudar, irmãos. Tá? Tem que estudar. Tudo tem significado ali. Mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Os irmãos sabem que o velador é aqueles porta-lampião que tu bota num ponto mais alto da casa. Ok? Está entendido? Está explicado? Ok, irmãos? Tá. Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, as boas obras que você faz lá fora, as boas obras, não é para que o teu nome seja conhecido, é para que tu glorifique o vosso Pai. Quem é o vosso Pai? Irmãos? Então nós somos de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Deus é o nosso Pai, nós somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Amém? Vocês sabem disso? Somos herdeiros e co-herdeiros. E os que são nascidos de Deus vencem o mundo.
E essa é a vitória que vence o mundo, os nascidos de Deus, que é a vossa fé. E essa é a fé aquela que não é morta, é uma fé com obras, que frutifica. Ok? Então, a luz elimina o quê? A escuridão. A luz tira o cristão do anonimato. Não fazemos boas obras para sermos salvos. Fazemos boas obras porque somos salvos. Falta de crescimento espiritual nos torna medíocres. Vocês irmãos sabem o que é medíocres? A palavra é feia, mas quer dizer mediano. Tá bom, mas está ruim. Tá difícil, mas está fácil. Né? Eu gosto, mas podia melhorar. Esse é o medíocre. Tá? A palavra é feia, mas é isso aí, quer dizer mediano, médio. Lá, médio, medíocre. Frágeis diante dos problemas, inúteis na casa de Deus. Está cheio de inútil na casa de Deus. Fracos. Isso aqui é do estudo, tá, irmãos? Não tome como uma... Ok? Fracos, carnais, infrutíferos, meninos na fé, levados por qualquer vento doutrinário, egoístas, improdutíveis no reino de Deus. Podemos até ter fé, mas sem obras. Aquela fé que eu falei para vocês. Tá? Nós vamos ser salgados com fogo. Ok? O tempo de igreja não torna o cristão forte ou produtivo. Devemos nos apresentar a ele com um espírito voluntário, como o salmista Davi, no Salmos 51:12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O que falta hoje no cristão, ou por negligência, ou por relaxamento, ou por inconveniência, ou por falta de instrução, eu creio que é por falta de instrução. Está cheio de cristão anonimato, que usa a Bíblia até de cabeça para baixo, mas ele tem a Bíblia. Que tu pede um livro, me vê lá, Esdra capítulo 2. Quem? Esdra. Onde é que está isso aí? Falta de manuseio. Eu observo as coisas, viu? Eu só falo quando estou aqui. Tá. Esdra, Miqueias, Abacuque, Oséias, quem mais? Gênesis. Tem os caras procurando Gênesis. Está procurando Gênesis, está lá, é o Gênesis. A Gênesis é a banda de rock lá da Inglaterra, lá, o Gênesis. Então, o tempo de igreja não torna o cristão forte ou produtivo. Tá? Então, nós temos que ter um espírito voluntário. Um espírito voluntário para esse projeto da Umbu. Para esse projeto do culto nos lares, é um espírito voluntário. É um espírito voluntário. Ok? Para que sejamos fortes é necessário não apenas amadurecer, mas dar muitos frutos. Tá? Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se você não está dando fruto, você não está nele. Então, ele te corta e joga fora. Voltando a dizer, quando eu falo você, eu estou dizendo no geral, tá, irmãos? Nenhum cristão crescerá espiritualmente se não tiver fé. A fé só pode ser gerada pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a pregação da palavra de Deus. O verdadeiro crescimento, só Deus é quem pode dar. Um planta, outro rega, e só Deus é que dá crescimento. Então, se tu está esperando crescer com a oração do pastor, com a oração do ministro, você não vai crescer. Ele pode regar, ó, irmão. Chega mais aí com as ofertas, chega mais aí na obra, chega mais. Né? Ou tu não vem nas escolas, tu não vem ao culto, tu é turista. Eu não te vejo pregando, não te vejo nada. Tu não trabalha, tu não faz isso, não faz aquilo, nem procurar emprego, tu está... Que é a função do pastor administrativo. Agora você tem que crescer. E esse crescimento Deus só dá quando tu busca Ele. Se lembra do alpinista da corda? Deus me salva. Deus me abre a porta do emprego. Senhor, me põe comida na minha mesa. Deus vai te perguntar, tu acredita em mim? Sim, eu acredito, Senhor, eu espero em ti todo dia. Então corta a corda.
O pastor não... Tem uma historinha do alpinista aí, depois eu te falo. Então tem que cortar a corda. E às vezes tu morre por não estar na dependência de Deus, não confiar em Deus, e a tua bênção está aqui, ó. Às vezes está até no tu vir aqui à frente. Às vezes a tua bênção está até no levantar a mão aí. Os irmãos são filhos de Deus, somos de Deus. Somos de Deus. Levanta a mão, irmão. Isso aí é dúvida, sabia? Amém? Então, quando você tem que vir na frente, você vem azar os outros. E olha, e a igreja que eu congregava, a assembleia, eu não queria saber. Tu vai ouvir, esse cara está em pecado. E às vezes o convite vinha assim, vários, você que está em pecado, você que quer reconciliação, você que precisa de uma oração. Era um pacotão e diz, mas eu vou entrar nisso aí, mas eles vão pensar que eu estou em pecado. Os convites das Assembleia. Então a pessoa não estava de mim, eu não queria nem saber, eu ia mesmo, porque quem sabe de mim é Deus. O verdadeiro crescimento só quem pode dar é Deus. A fé sem obras é morta. Ninguém aparece perante mim vazio. Os irmãos deem uma olhada lá em Êxodo capítulo 23 e 15. Depois com calma em casa. Palavras do Eterno. Ninguém apareça vazio perante mim. Terminando, a fé nos traz harmonia e comunhão com Deus. Ela é o escudo contra os dardos inflamados do diabo. A fé nos sustenta, ensina-nos a esperar e a perseverar em todas as promessas divinas. João no capítulo 5, 17 diz, meu Pai trabalha até agora. Isso aqui tudo está na Bíblia, tá, irmãos? Por isso que vocês anotem e vão conferir, porque eu posso estar enrolando vocês aqui. Já pensaram nisso? Que eu inventei aquilo ali, ó. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus ainda trabalha, Deus ainda cria. Então que a gente possa pedir a Deus essa noite, Deus crie em mim um coração reto. Ok? Só Deus pode nos capacitar para realizar sua obra, por isso a necessidade de orarmos diariamente. Irmãos, leiam capítulo 6 de Efésios 18, do versículo 18 ao 20. Tema de casa. Deus se revela através das suas obras. Romanos capítulo 1, versículo 20. Tá? Eu não vou ler porque nós já estamos com o tempo estourado ali. As realizações das obras é resultante do exercício da fé amadurecida. Então, aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador e não creem em Deus, as obras de Deus que Deus criou vai ser o que vai sentenciar o mundo, tá? Porque as obras de Deus estão aí. As realizações das obras é resultante do exercício de uma fé amadurecida. Aproximar-se de Deus também é um ato de fé, pois aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe. Isso quer dizer então que muitas vezes nós chegamos a Deus e chegamos com o coração, como diz a palavra, dobre, duvidoso, um pé lá, um outro aqui. Ok? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Abençoador, presenteador. Ok? Amém? Então, a fé sem obra é morta. Como eu expliquei para vocês naquele slide lá, é só uma questão geográfica. A necessidade da África e a necessidade do bairro que você mora. Só muda a localização, a questão geográfica mesmo. Então você pode ser missionário, você pode frutificar, você pode apresentar a Deus, não apresentar a Deus de mãos vazias. Você pode frutificar no lugar que você mora. Amém? Por hoje era isso. Nos colocamos em pé? Pastor? Pode ser. Irmãos, quarta-feira que vem vai ter a prova, né? Nós já vamos estar na quarta aula. Aí alguns irmãos me procuraram atrás da revista, não tem como, tá? Então os irmãos anotem aí, ó, na 8ª lição
eu vou começar a encomendar a revista, que daí eu vou ter um mês para... Eles levam 20 dias para entregar. Então, na 8ª lição, você esteja ligado. Claro que eu vou falar aqui, vou falar no grupo, para quem quiser a revista. Então, a prova, irmãos, ela é baseada na revista. Então, quem não tem a revista, procure alguém que tem, tire xerox. Tá bom? E uma pergunta que eu quero fazer, quem é que vai querer fazer a prova? Porque, como eu disse no início, não é obrigado a fazer a prova, né? Só quem faz a prova e quem tem a presença, depois, no final do trimestre, ganha o certificado de conclusão. Tá? Então, os irmãos que quiserem fazer a prova, coloquem lá no grupo, para mim não fazer folha demais. Tá? Xerox demais. São 2 folhas. Essas 4 primeiras lições. Tá, irmãos? Então, quem não tem a revista, procura quem tem a revista aí, né? Eu acho que são 60 páginas, né, Fabrício? Vê quantas páginas, eu acho que são 60, né, Fabrício? Toda ela, toda a revista. São 60, irmão, procura alguém que tem. 60, então os irmãos procurem, sai barato. Leve para alguém, imprima, tá? Pode, é assim, irmãos, ó, a prova, vocês vão levar a prova para casa, é a maior barbadinha do mundo. Leva a prova para casa, faz, só que tem uma coisa, né, irmãos? Não vão fazer mesmo que o mês passado, porque 2 famílias se formaram, e as famílias colocaram as mesmas respostas. Então, quando erraram, todos erraram. Quando acertaram, todos acertaram. Então, é bom uma disputa, né, irmã? Irmã Cláudia, irmão Daniel, entre lá, irmã pastora Simone e as filhas ali, entre numa divergência ali, tá? Senão vocês, olha, pega ali, ó, foi eu, a Lucimar e a Isabela, ó, Lucimar, está aqui a prova. Aí se eu errar tudo, todo mundo erra, tá, pessoal? E hoje falamos sobre fé, aproveite que amanhã, né, vai ter o culto doméstico, sobre fé, né, pastor? Culto doméstico amanhã, né? Sobre fé, né? E aí, pastor agora já vai dar mais um toquezinho sobre o culto, tá bom? Então, coloque lá no grupo, lá, eu quero fazer a prova, tá? Os que colocarem ali, e eu tenho os que têm a revista lá, para os irmãos que têm a revista, eu vou trazer a prova, porque esses, né, com certeza vão fazer. Os que não têm a revista, coloca lá no grupo lá, que quer fazer a prova, tá, irmãos? Aí, para mim trazer as provas certas aqui. Quarta-feira que vem eu trago as provas, tá? Aí eu vou ficar aproximadamente 3 quarta-feiras sem vir, que eu vou estar entrando de férias. Aí vai ser com o irmão João. Os irmãos vão ter 3 quarta-feiras para fazer essa prova aí. Tá? Mas ela é baseada na revista. Não, eu faço a prova e faço a outra lá com a resposta. Não vamos fazer mesmo com o irmão lá que eu coloquei assim, ó. Quando é que Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja? Aí um botou lá, quando ele quiser, porque a vontade é dele. Mas na revista estava assim, Jesus Cristo vai buscar a sua igreja no momento de aflição, tal. Tá? A resposta estava certa, ele vai vir buscar a igreja quando ele quer, né? Mas é pela revista. Tá bom? Vamos orar então? Senhor Jesus, na tua presença, Pai, nós estamos